Há muito tempo atrás, existia um grande homem cuja sua missão na Terra era salvar um povo inteiro da escravidão e depois conduzi-lo à chamada Terra Prometida. Ele foi um homem enviado e escolhido por Deus para cumprir uma jornada que duraria quase meio século. Em seu caminho, teve que suportar fome, cruzou o deserto, enfrentou muitos perigos e até mesmo separou as águas do mar. Ele fez tudo isto carregando um cajado que fornecia conhecimento, sabedoria e cuidados especiais. Sabemos que hoje esse cajado se encontra na Arca da Aliança. Muitos estudiosos estão curiosos para saber se este pedaço de madeira realmente existiu. O cajado de Moisés não era um simples pedaço de madeira. Originalmente pertencia a Adão e foi passado para vários patriarcas hebreus e, finalmente, confiado a José. O cajado veio de um lugar muito especial. Foi criado na véspera do 6º dia. Era feito de safira ou madeira de amêndoa. Criado no entardecer do 6º dia e foi entregue para Adão no Jardim do Éden. Adão havia recebido do Senhor no Jardim do Éden. Quando morreu, deu para Enoque. Enoque passou para Matusalém. Matusalém, por sua vez, passou para Noé. O cajado possui uma grande virtude espiritual, amenizava o cansaço e fazia o trabalho mais árduo parecer brincadeira de criança. Pertenceu a Noé, que o utilizou para medir a arca, onde começou o dilúvio. Noé passou para o seu filho Sem. Sem passou para Abrão. Abrão para Isaque e depois para Jacó, que levou consigo para o Egito e deu para José. Após a morte de José, todos seus bens foram transferidos para a casa de Faraó. Um dos conselheiros de Faraó pegou e plantou no chão do seu jardim em Midian. Após a morte de José, Jetro, que era conselheiro do rei do Egito, após não concordar com o decreto de Faraó de escravizar os judeus, foi embora e Faraó deu-lhe o direito de escolher sua recompensa antes de voltar para o seu país. Jetro pediu o cajado como recompensa por ter servido Faraó por muito tempo. Então pegou a vara e levou consigo para Midian, onde se tornou sumo sacerdote naquela terra. Jetro estava caminhando pelo seu jardim e decidiu plantar o cajado. No momento em que ele encostou na terra para cavar, o cajado encolheu-se estranhamente, como se estivesse voltando ao seu estado de raiz. Um efeito raro. Jetro tentou plantá-lo novamente, mas não conseguiu. Então deixou o cajado onde estava. Desde então, ninguém foi capaz de remover o cajado. Até que Moisés chegou e leu o nome de Deus em hebraico que estava escrito. Ele pegou na ponta do cajado e tirou facilmente. Sabendo que Moisés era redentor de Israel, Jetro deu sua filha Zípora em matrimônio. Quando Moisés chegou ao local e conseguiu tirá-lo da terra, provando que estava destinado a ser o verdadeiro libertador do resto dos israelitas, que ainda estavam presos no Egito. Supostamente, o cajado estava cheio de pedras de safira que tinham um enorme poder para quem tivesse a sabedoria de desvendar os seus segredos. A história diz que o cajado de Moisés foi feito de safira e dado a Adão e Eva pelo arcanjo Raziel quando eles deixaram o jardim do Éden. Eles diziam que estava adornado com 10 pedras de safira. Representavam as dezenas de nações divinas que estavam no Éden e representavam toda a consciência com luz e existência divina. Estas safiras, incorporadas no cajado, contêm todos os ensinos místicos, nos mostrando como despertar a nossa verdadeira humanidade. Viver conscientemente e conectar-se com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim. Levaram consigo uma representação completa da árvore da vida em uma forma de cajado, fornecendo-lhe tudo o que eles precisavam para crescer, prosperar e ter uma vida significativa. A partir deste momento, ninguém podia desgarrar o cajado que estava no jardim de Jetro, como se sua raiz estivesse grudada no solo. Então foi dito que aquele que tirasse facilmente da terra receberia a filha de Jetro em casamento e seria libertador de Israel. Moisés veio para a terra de Jetro depois de fugir do Egito em busca de uma vida nova.
Enquanto Moisés passava tempo com Jetro e sua família, estava ansioso para casar com Zípora. Por isso, estava desafiado a ir no jardim de Jetro e tentar arrancar o cajado da terra. Isto foi tudo uma provação, já que centenas já havia tentado arrancar o cajado, mas não conseguiram. Moisés arrancou facilmente o cajado e ganhou a mão de Zípora em casamento, reivindicando o grande cajado do conhecimento e cumprindo seu destino, se tornando o libertador de Israel. Na mão de Moisés, o cajado cumpriu a tarefa que lhe fora destinada, segundo a vontade de Deus. Ajudou Moisés e Arão a salvar seu povo da escravidão do Egito. Foi com este cajado que Moisés realizou os milagres perante Faraó e os filhos de Israel. O poder de Deus estava entrelaçado entre a vida de Israel e o cajado, dando a entender que o poder e a autoridade de Deus estava com Moisés e não no cajado. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira, e naquelas tábuas escrevei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo. E o Senhor deu a mim, e virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali então, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 ao 5. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. Números capítulo 17, versículo 10. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido. Os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo capítulo 25, de 16 ao 21. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.